É incrível esta moto não ter vindo com esta peça. Sabem aqueles motovloggers que mostram as novidades ainda antes delas saírem? Ou no próprio dia quando elas saem eles pau no canal? Isso é para meninos. Aqui o G vai mostrar motos que já saíram há tempos. E isso é que é de valor. Vai mostrar coisas que já existem há muito tempo, que já existem muitos vídeos a falar e tentar trazer alguma coisa nova mesmo assim. Vamos ver se é o caso. Hoje temos a moto Morini X-Cape ou X-Cape. Vocês vão ver uma moto que originalmente não vem com alguns extras. Ela originalmente não vem com crash Schwarz, não vem com este escape SC Project, apesar de ser da Moto Morini, não vem com jogo de malas. Agradecer à garagem central do Porto, vendedor da Moto Morini, que nos cedeu esta motinha para fazermos aqui um review aí para o pessoal. Mas melhor que isto é andar nela, não é? Vamos ver como é que ela se comporta. Ora bem, vamos dar uma voltinha aqui com a Moto Morini X-Cape ou X-Cape. X-Cape faz-me lembrar o X-Cake. Esta provavelmente é a moto que eu mais recebo pedidos para fazer reviews. Atenção que eu, apesar de ter uma parceria com um stand de motas, eu não vou falar mal desta moto ou qualquer outra moto que o stand não venda, só porque sim, só porque não pode agradar ao stand. O principal no meio disto tudo é o canal, é a minha opinião e é vocês receberem com vídeos que tenha a minha verdade isenta de qualquer pressão exterior. Portanto, a minha opinião será uma opinião baseada no meu gosto pessoal, na minha experiência pessoal e no meu coisa pessoal, ok? Por isso, quando eu disser que esta é melhor, ou que esta não presta, ou que esta é aquilo, é na minha opinião. E a minha opinião é baseada em alguns fatores, que é a minha experiência pessoal em motas, é no meu peso, na minha altura. Portanto, toda a moto que for muito pequena para mim, em princípio, vai ser enxovalhada da minha parte, ou seja, para mim não servirá, mas poderá servir para algum de vocês. Esta ressalva é mesmo para isso, é para vos dizer que, independentemente daquilo que eu disser a partir de agora, poderá ser adequado para mim e para o pessoal da minha altura e do meu peso, e para vocês não ter nada a ver, ok? Tenham isso em mente. Então começamos. É uma moto que esteticamente agrada-me bastante, tem umas linhas muito arrojadas. O nome Moto Morini faz lembrar também a mesma linha das Benellis, que é nome italiano, mas feito na China. Quase tudo é feito na China, até os iPhones que nós usamos são feitos na China. São mais chineses do que americanos, mas pronto. É uma moto que parece uma moto grande, mas não é. Depois está em cima dela uma moto esguia, é mais pequena que a 502X, a Benelli que eu tive. É uma moto esguia, mas é uma moto que aparentemente, à primeira vista, parece uma moto grande. Posso dizer que é uma moto difícil de encontrar, raramente se vê uma moto destas. Estive no Cais de Gaia no domingo e só vi lá uma. A X-Cape existem três cores, a branca, a vermelha e a cinzenta. Provavelmente a vermelha seria a moto que eu escolheria, a cor que eu escolheria. Muito semelhante a querer, até aquela imitaçãozinha da Ducati, aquele vermelho Ducati. É uma moto que vem equipada com pneus de estrada, totalmente. Não. É uma moto que vem equipada com pneus mistos, tem a ver que tem ali um tacozinho que dá para fazer um ligeiro off-road. Esse pneu tem um senão, que é, ontem fui buscar a moto e ao vir na autoestrada, pneus de taco a uma certa velocidade, o pessoal que tem experiência já sabe que eles fazem barulho e torna-se chato em autoestrada andar com um pneu deste estilo. Aquele zoar, cansa. E se vocês querem fazer grandes viagens, têm que ter muito cuidado com o pneu, porque isto chega a uma altura que é maçador. Tendo pneus off-road, é de esperar que a moto tenha uma utilização ligeira de off-road, e ela tem dois mapas, tem dois modos, tem um modo estrada, que é o que está, e tem um modo off-road, tem dois modos apenas.
esta, só esta, vem com crash bars, vem com um escape desse SC Project, faz um barulhinho mais, vamos ver. Pois. Faz mais barulho do que o original, provavelmente. Vem com um jogo de malas que não vem da origem, ou seja, são extras que têm que se pagar. E a melhor forma de eu vos falar sobre a moto é falar os prós e os contras, aquilo que eu gostei e aquilo que eu não gostei. Acho que é a melhor forma de vos conseguir ajudar. Gostei do aspecto, não gostei do tamanho, é uma moto pequena para mim. Tem 60 cavalos, são 60 cavalos que, a meu ver, para duas pessoas e carregada com malas, não é o suficiente. É a mesma sensação que tu andares na TRK 502X. Chega a uma altura que falta ali qualquer coisinha. É uma moto que por 8.000 euros, que é mais ou menos o preço dela, tem concorrência feroz. Tem a concorrência da 702X, que é uma moto que tem mais 10 cavalos, é uma moto ligeiramente maior, se calhar mais conceituada, mais presente no mercado do que a Moto Morini, e provavelmente trará mais confiança ao potencial comprador. Saber que há mais motas no mercado e mais concessionários a vender bem nelas. Por sua vez, eu costumo dizer que há dois tipos de motards. Aquele motard que se baseia naquilo que eu acabei de falar, que há muitas GS, há muitas Africas Twins, por isso é porque são boas, são fiáveis, eu vou comprar uma. Por outro lado, há aquele motard que diz assim: ui, há tantas GS aí na rua, tanta Africa Twin, toda a gente anda com moto igual. Não, eu quero uma moto diferente, eu quero chegar num estacionamento e ver só lá a minha igual. E quem compra uma Moto Morini é uma pessoa que quer se destacar por ter uma moto diferente, sem dúvida alguma. Eu já estou a notar aqui uma coisa, liguei a moto há pouco e estou a notar aqui uma coisa que eu li sobre a moto e de facto confirma-se. A moto aquece bastante o motor. No inverno ninguém se vai ir a queixar, claro, mas no verão pode dar aqui uns problemasitos. Aqui nas pernas eu já estou a sentir um calor. Toda a moto tem, emana calor do motor, mas umas mais que outras. E esta é uma daquelas que emana mais calor do que as outras. A nível de condução, é uma moto muito leve, muito agradável de conduzir. Nas curvas, ela curva muito bem. É uma moto, parece-me, alta distância ao solo. Eu noto que consigo deitá-la e sem ter aquele medo de bater com o patinho, com a peseira. Noto bastante isso. Também por não ter descanso central, ajuda a poderes curvar mais, porque muitas das vezes o que toca é o descanso central. Agora, vou-vos dizer aqui uma coisa que eu detesto e que acho incrível. É incrível esta moto não ter vindo com esta peça. Esta moto não veio com proteção de mãos. Não vem com proteção de mãos. E posso-vos dizer que faz muita falta. E dizem agora vocês, agora com esta vozinha assim, fazem mesmo com esta vozinha assim: ó Faria, é porque tem aquecimento de punhos. Não tem punhos aquecidos a moto, não tem punhos aquecidos e não tem proteção de mão. Não vem isso de fábrica, ou seja, é um extra que vocês terão que pagar. É um absurdo para uma moto que se quer para fazer grandes viagens, ou médias viagens, ou entrar na autoestrada e vai-se apanhar frio, principalmente agora. É muito estranho não meter isto. E eu imagino que se passou na cabeça lá do engenheiro. O engenheiro: siga, está pronta a Escape, o caraças, essa moto? E eles: Sr. engenheiro, está quase, falta a proteção dos punhos, as pessoas vão ter frio. Que se foda, gajos, puto pariu. Siga, vai a moto assim, está muito bem. Sr. engenheiro, mas todas as marcas têm proteção aqui nas mãos para não apanhar frio. Eu quero que eles se fodam. Eles querem uma moto com proteção de punhos, que comprem uma moto mais cara. A garagem central informou-me que a maior parte do pessoal que compra esta moto, eles fazem lá um descontozinho, ou às vezes oferecem alguns extras. Oferecem um extra, isto é um extra que se compra, mas às vezes eles oferecem, ou oferecem crash bars. Há coisas que eles capricham, porque eles sabem as limitações que a moto tem. Ou seja, há coisas básicas, não é? Olha, este vidro é muito bonito de ver, mas é muito fino. Eu ontem vim na autoestrada e rapei um frio, porque este vidro é muito fino, é aqui ajustável, mas é uma coisa pouca, é para aí 5 cm. Eu acho muito. A minha namorada disse que era muito pouquinho. Eu acho um absurdo, isto aqui é grande para caraças. Mas pronto, ela disse que era pequeno e se ela fala tem razão. Também há um vidro mais grosso, que dá para trocar.
tem suspensão Morzini. Tem travões Brembo, pronto, estou na moda, é tudo bom, quando é Brembo. Posso dizer que atrás não deve ter Brembo nenhum, porque atrás estava muito a mal. A maior parte das motos atrás estavam mal. Não travam nada especial, pronto, é melhor assim falando. Agora, esta não trava mesmo nada. Atrás, isto não é um travão, é um abrandador. A nível da aerodinâmica, apanhas um bocado de vento lateral, apesar de ter esta coisinha aqui, acho que não é suficiente, tem um depósito muito estreito. A suspensão, aqui neste modo, no modo estrada, é uma suspensão dura e eu noto principalmente em lombas, notei ali uma dificuldade muito duro, ou seja, sentes, vem tudo, transmite-se tudo para aqui. Agora, andar em estrada é uma moto muito agradável, se for assim alcatrão reto, umas curvinhas, mas sem estas coisinhas nesta moto não gostei. Depois tem aqui um barulho aqui atrás, parasita, que eu acho que deve ser da mala. Está-me sempre aqui pim, a chatear, deve ser a mala. Prestações do motor, noto que em baixas, é uma moto que demora um pouquinho, porque não precisa ser muito potente para sentir a reação logo em rotação baixa. Em rotação baixa é fácil a moto andar. Em rotação alta é que elas chegam a uma altura e demoram, e abrandam. Agora, esta, não esperem uma moto que saque cavalos, uma moto que vos encoste o pendura ao baú. Não é uma moto que vos surpreenda em questões de performance. Agora, esta moto é muito boa para isto. Ou seja, cidade é uma moto que até dá perfeitamente para andar na cidade. Se tirar as malas, é muito ligeirinha. Acho que é uma moto muito esguia, muito fina. Aqui o ecrã é agradável, tem a cor branca e tem a cor preta. No modo off-road sai este visual e entra assim tipo um pneu em taco. É um visual bonito, engraçado. Tem aqui GPS, tem aqui o sinal de GPS, é para vocês espelharem o vosso telemóvel. Vocês chegam aqui com a câmera, tem aqui um QR Code e conseguem espelhar o telemóvel. Dá para telefonarem, emparelhar o vosso telefone e receberem chamadas por intercomunicador. Dá para ouvirem música, emparelharem aqui com a moto. E o melhor de tudo é que isto dá para fazer em andamento. Vocês podem mexer em andamento no ecrã. Por exemplo, a minha CF Motor é impossível, eles não deixam fazer nada. As informações todas da vícola, ali. Pronto, tem as informações básicas, tem a pressão dos pneus, já não tem a temperatura, mas tem a pressão dos pneus. Tem coisas porreirinhas. O básico está aqui. Não esperem aqui grandes coisas. Não tem aquecimento de bancos, não tem aquecimento de punhos, não tem GPS, a não ser o espelhar o telemóvel, não tem quick shift. E depois tem uma coisa que eu não comprarei esta moto por causa disso. Eu nunca comprarei esta moto porque não tem cruise control. Cruise control numa moto que se destina a fazer viagens tranquilão, com as malas ali com a baby, a ver o pôr do sol, a poder fazer uma festinha aqui assim com a mão direita, para não ser pelo lado esquerdo o beneficiado. Pá, faz muita falta. E esta moto não vem nem pagando extra, não tem esse extra. Não está nos planos deles. Mulheres, desliguem agora o vídeo e não ouçam aquilo que eu vou dizer, está bem? Já desligaram? Já? Pronto. Isto é a mesma coisa que aquelas mulheres muito bonitas, todas produzidas, que vocês veem numa festa ou na discoteca. Quando vocês vão ter com ela abre a boca e estraga tudo. Pronto, é exatamente isso que eu penso esta moto. É uma moto que tem todo o potencial e é uma pena não ter esses pequenos detalhes. Eu costumo dizer isto também. Eu costumo dizer muita coisa, não é? Se a moto não dá no motor, tem que compensar em tecnologia. Se a moto não tem tecnologia, tem que compensar no motor. E a meu ver, nesta moto não tem nenhum nem outro. Falta-lhe muito extra, falta-lhe a tecnologia e falta-lhe o motor também. Se ela tivesse um grande motor explosivo, potente, que desse emoção, uns até, não tem cruise control, mas isto anda que se afarta. Não tem punhos aquecidos, mas isto há umas emoções do caraças. Estão a ver? Uma coisa compensa a outra. Eu iria-me cansar rapidamente ter esta moto. Uma coisa que eu não gosto da moto também, um pormenorzinho, o sinal de luzes é aqui. Estás aqui sinal de luzes, sinal de máximos. Mas para ligares o máximo e ficar o máximo sempre ligado, tens que vir aqui carregar.
Tem aqui uma distanciazinha que eu não gosto de... eu sou calaceiro, eu sou preguiçoso. A qualidade do material não me parece o melhor do mundo. Uma coisa boa que tem, os botões são retroiluminados. Mal começa a escurecer, isto aqui tem luzinha a toda a volta, é pipi, é bonito, fica bem, eu gosto. Aqui o guiador tem 3 posições, ele dá para avançar, esta parte aqui dá para avançar para lá um passo, dá para estar aqui no meio como este está e dá para vir um passo para trás. Ou seja, estamos a falar de meio centímetro, 1 centímetro no máximo, mas que para uma pessoa maior, se calhar avança para lá e fica com os braços mais esticados. Uma pessoa menor trava para aqui um pouquinho e ele fica ligeiramente assim, tipo isto. Não tem amortecedor de direção e depois é assim. Se vocês não conseguirem ver a estrada à vossa frente, está muito nevoeiro, vocês olham para o chão e vocês veem aqui. Não gosto de ver este espaço aqui. Eu não gosto de ver estes buracos. É muito largo. É muito largo. Os buracos aqui são muito largos. Não gosto de ver. E nas motas também não gosto de ver os buracos largos. Eu acho que este vídeo vai ser banido. Não achas? Acho que sim. Aqui embaixo do vídeo, se vocês respeitarem aqui embaixo mesmo, há ali uma parte que diz obrigado. Se vocês clicarem nesse botão que diz obrigado, aparece-vos lá um valor. Vocês podem escolher o valor. O que é que acontece? Se vocês carregarem nesse valor, vocês quiserem doar para o canal algum desse valor, o que vocês quiserem, eu estou a querer fazer no final do mês, reunir todo o valor amealhado para reverter uma instituição de solidariedade à escolha. Se vocês tiverem algum tipo de interesse, ou ser membro do canal, aparece em baixo, tem aqui na descrição tem um link que diz ser membro do canal. Ao clicarem aí vocês dão uma mensalidade aqui para o canal. Todos os meses eu vou mostrar, se alguém subscrever, claro, eu vou mostrar o dinheiro amealhado e a instituição de solidariedade a quem eu vou doar o dinheiro. A suspensão é da Marzoghi. Marzoghi, sospensione, che fare? Ti gusta? Sospensione. O pisca não sai. Vocês ligam o pisca vocês vão de Barcelos ao Algarve com o pisca ligado. E ele não desliga, de forma alguma. Ó, à primeira, levezinha, tranquilona. Agora estou a gravar em 4K 120 FPS, o que me permite fazer um slow motion. Querem ver o slow motion agora? Peguei agora na moto e já estou com o motor, já estou aqui com a moto quente. O motor aquece muito. Estou na A28 a caminho do Porto, para ir ter à garagem central e não queria deixar passar isto aqui. Estou dentro da legalidade, 120 a hora, e sinto que esta moto não me transmite muita confiança em autoestrada a esta velocidade. O porquê? Sinto a moto a abanar muito. É normal, aí é muito mesmo. Agora estou a sentir bastante. Talvez seja turbulência atrás dos carros. É normal na A28. Aqui ao chegar à Póvoa, ser muito instável para as motas. O freio já se começa a sentir aqui nas mãos, sem a proteção. Estou a ficar com frio, mas aqui junto às pernas é quentinho. My country, my damn country, give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud. And outlaw songs, hard time, foolish pride, done me wrong. Flirting with the devil, getting right with the man. Ain't men paint songs, one night stands. You can keep your picket fence fantasies and put a cork in your high school memories. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never spent a single night in jail, then get another job and I'll see you in hell.